O nosso querido Jamil Chad também está dando um show lá no ICL Notícias. Queria trazer para vocês aqui, junto com os nossos colegas César Calejon e Leandro Demore. Vamos ver juntos um pouquinho. Super estável. As pessoas nascem, crescem, morrem ali, os filhos, os netos, está todo mundo ali vivendo daquele ecossistema. A Itália tem 8.500 municípios, veja, o Brasil tem 5.500, a Itália, que é muito menor, 60 milhões de habitantes, 8.500 municípios. Depende dessas empresas, porque cada município é muito pequeno, está muito próximo. Então, isso é um ecossistema que, se você mexe um pouquinho, começa a desmoronar. E vai tudo estourar no Estado, porque as pessoas vão para assistência social, a pessoa vai para o seguro-desemprego, lá tem muito mais esse colchão, né, de amortecimento do que no Brasil. Então, ontem, a Europa estava em pânico, muito mais do que... Gente, o Brasil se deu bem nessa história. 10% tarifa flat para meia dúzia de produto do agro, vamos combinar? Que é só para eles. Os 15 produtos mais exportados é tudo agro, gente. É boi, galinha, suco de laranja, farelo, tá? Então, assim, importa. É importante, não estou tirando a importância. Mas a Itália não é farelo. A Itália é o componente que é usado no mesmo carro da Ferrari e da Fórmula 1, os caras vendem para a fábrica da Volvo na Suécia, para botar em carro para vender esses carros nos Estados Unidos. Então, os caras ontem, bolsa caindo 7%, aí, César, o Trump foi longe demais, né? E aí você tem essa reação. Então, assim, a capacidade de reagir da Europa é grande? Não é lá muito grande, mas os caras vão ter que espernear, vão ter que reagir, não tem jeito. E aí, um dos jeitos é você dar uma porrada na cara de um dos caras que está ali comandando esse processo, que é o Elon Musk, que dizem as notícias, aliás, ontem o New York Times informou, que tá de saída, aparentemente, né? Isso. A gente tinha conversado isso, inclusive, aqui ontem, acho que não foi ontem, William, que a gente falou sobre isso, a possibilidade de criar-se um conflito. E isso até foi ponderado de que, olha, talvez ele saia, mas ele não vai sair mal, existe todo um processo de respeito ali e tal, não necessariamente eles precisam brigar pro Musk sair do governo, mas parece que sim, parece que ao que tudo indica, aquele gesto nazista que ele fez, não vou nem colocar suposto, porque aquilo para mim foi explícito, eu acho que custou muito caro, então é óbvio, uma coisa é se conduzir isso ali, dentro dos salões de Washington, nos jantares à la Commodore que o Trump organiza, isso é uma coisa. Fazer isso durante o ato inaugural de posse teve um custo político altíssimo para o Elon Musk, não é a minha opinião, é só olhar as vendas da Tesla e dos outros negócios nos quais ele está envolvido. As pessoas estão tentando, dessas outras empresas, estabelecer esse cordão sanitário para dizer que, olha, esse cara não necessariamente representa a nossa marca, vamos com calma, isso pode causar um dano, como já está causando para a Tesla. E Tesla afundou, cara, mas assim, de uma maneira que acho que o próprio Trump, o Musk não esperava que isso fosse acontecer dessa maneira. Então me parece que talvez a administração Trump entenda isso e também esteja de alguma forma agindo nesse sentido, Demori. A gente continua a falar do tarifaço, só que agora com Jamil Chad. Opa. Oi, Jamil, bom dia para você. Melhorou da gripe? Estamos melhorando. Vamos no caminho certo, pelo menos. Much better. Vamos lá, gente. O Fundo Monetário Internacional lançou um alerta diante da guerra comercial iniciada por Donald Trump. De acordo com o FMI, as tarifas anunciadas pelo governo estadunidense contra mais de 180 países são uma ameaça à economia mundial. A declaração foi feita depois de um dia em que as bolsas desabaram, como a gente viu aqui, e dezenas de governos avisaram que irão reagir às barreiras criadas pela Casa Branca. Essa é a primeira declaração de uma instituição internacional desde o início das tarifas, ainda que estudos americanos e de entidades estrangeiras já tenham apontado que o protecionismo de Trump ameaça jogar a economia do país em uma verdadeira recessão. Jamil Chad, você acha que o Trump vai dar alguma bola para o FMI? Eu acho que não, porque, de fato, ele vai dar bola quando a situação interna do país, obviamente, começar a apertar. Olha só, vamos colocar essa história toda no contexto, porque é muito interessante como ele mudou a retórica dele entre a campanha eleitoral e depois quando já estava começando a aplicar as tarifas. Na campanha eleitoral, eu fui a vários dos comícios do Trump, ele dizia o seguinte:
que imediatamente depois de ele tomar posse, o americano comum seria mais rico. Imediatamente depois de ele tomar posse, a inflação cairia. Imediatamente depois de tomar posse, ele não deixaria que outros países roubassem os Estados Unidos. Essa era a retórica ali da campanha eleitoral. Depois, quando ele começa a aplicar tarifas, porque vocês se lembram, ele começou pelo México e Canadá, começou também, colocou 10% sobre a China, depois foi o aço e alumínio, carros e agora o tarifaço. Quando ele começou a fazer isso, ele mudou a retórica dele e disse o seguinte, olha só, vai haver um período ali de dores. Teremos certas dores em um curto prazo, mas logo depois a gente vai ficar muito bem. Os Estados Unidos serão uma grande economia de novo, blá, 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 blá. Ou seja, ele passou a admitir que no curto prazo, pelo menos no curto prazo, o americano vai sofrer. Vai sofrer justamente com essas tarifas. O que o FMI disse ontem é basicamente essa constatação de que, sim, uma guerra comercial não traz vencedores. Uma guerra comercial, ela pode até ter um benefício num setor específico, por exemplo, a soja brasileira para a China, pode até ter algum outro setor específico em algum outro país, mas para a economia global é um momento de risco significativo, como disse a diretora do FMI. Ela disse isso ontem e hoje, pela manhã, aí no Brasil manhã, madrugada aqui nos Estados Unidos ainda, a China anuncia 34% de tarifas como retaliação aos Estados Unidos. Ou seja, todos os produtos americanos que são exportados para a China a partir de agora vão ter esse acréscimo de 34%. Por que 34%? Porque foi exatamente o que os americanos colocaram sobre os produtos chineses. Então, o que está fazendo a China? Fazendo justamente a reciprocidade que Donald Trump prometeu. O que me deixa um pouco preocupado nessa história da China é porque os americanos disseram, ali naquele anúncio deles, de que, olha só, quem retaliar terá problemas. Aí eu fico pensando, será que terá problemas mesmo se o seu nome for China? Vamos ver, né? Ô, Jamil, isso é importante e eu queria que você me ajudasse a entender, porque você é uma pessoa que eu admiro muito, porque você é muito inteligente. Já acharam lógica nos números que o Trump meteu de tarifa em vários países? Porque, por exemplo, o país que mais recebeu tarifa foi o Lesoto. O Trump ainda foi xenofóbico, né, dizendo que é um país que ninguém conhece, um país é um enclave dentro da África do Sul. Outros países que sofreram retaliação foram países cujo comércio é muito pequeno com os Estados Unidos, porque são países extremamente pobres e que o comércio normalmente é com os países vizinhos, Bangladesh, outros países muito pobres. Já acharam lógica? Tem gente dizendo que ele jogou no chat GPT, né? Faz aí as tarifas que eu deveria colocar nos outros países, porque a Ilha dos pouca Pinguins. gente viu lógica. Um exemplo, claro, é o Brasil. O Brasil foi atacado pelo Trump toda vez que o Trump falava sobre países que iam ser taxados, citava o Brasil. No fim das contas, o Brasil recebeu uma tarifa menor do que Israel, que é um aliado dos Estados Unidos. Alguém já achou lógica nisso tudo aí, ou Jamil, ou não? William, tem uma lógica que eles apresentaram, que é uma variável em relação ao volume de comércio, mas que não faz sentido algum, justamente por esse elemento que você colocou. Em primeiro lugar, Lesoto, eu já fui ao Lesoto, então, assim, eu sei onde fica, e é curioso porque Lesoto é basicamente as maquiladoras da África do Sul. Muitas das empresas, a relação que existe entre o México e os Estados Unidos é a relação que existe entre a África do Sul e o Lesoto. Muitas empresas foram para o Lesoto justamente produzir para exportar para a África do Sul, mas não para os Estados Unidos, né? Então, você tem toda a razão. Não é só o Lesoto. Algo que me chamou muita atenção e é de uma crueldade absurda, é 10% de tarifa sobre o Haiti. Gente, o Haiti é um país que hoje tenta sobreviver. Como assim 10% sobre um produto do Haiti? Você quer acabar o país? Qual é a lógica? Concordo contigo. Essa lógica não existe. Aí tem a lógica, a falta de lógica também com a Rússia, né? Como assim zero impostos extras sobre a Rússia? Aí a Casa Branca se apressou para dizer não, mas é porque a gente já aplica sanções contra eles. Sim, mas já aplica sanções contra o Irã e nem por isso deixou de taxar o Irã. Então, qual é a lógica, né? Então, você tem toda a razão, William. Tem um problema muito sério
não de lógica, de coerência política desse governo. Esse é o ponto fundamental que está todo mundo muito chocado. Os europeus estão extremamente irritados com os americanos justamente por isso, porque não existe coerência. Os democratas, outro dia, aqui falavam o seguinte, olha, gente, o nosso grande adversário para o século XXI é a China? Então, por que a gente foi lá e puniu todos os nossos aliados da região? Japão, Coreia do Sul, Austrália, todos aqueles outros países que podem justamente nos ajudar a conter a China. Então, você tem toda a razão. Não parece ter uma lógica muito clara. Talvez tenha, William, mas ninguém descobriu ainda. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.